compartilhar dessa palavra com você hoje. Aleluia, glória a Deus. Então, aproveite esse momento, amados, coloca teu celular no modo silencioso, no modo avião aí, e aquieta também os teus pensamentos, coloca toda a tua expectativa no céu, no Espírito Santo. Se você ainda não falou com o Espírito Santo hoje, aproveite esse momento para você dizer que ele é muito bem-vindo a esse lugar, que você considera a pessoa dele, lembre dele estar com você em todos os momentos, pois essa é a promessa do Senhor, de que Ele enviaria o teu Espírito, e o seu Espírito não nos deixaria nenhum dia, Ele estaria sempre conosco, para nos conduzir a toda a verdade, amém? Aleluia! E hoje não será diferente, nós vamos olhar para a palavra do Senhor, mas contando com a ajuda do Espírito Santo, para que Ele possa nos ajudar a entender, compreender o que Deus quer falar conosco nessa noite, aleluia! Então, amados, sem mais delongas, você já conhece a nossa liturgia. Eu queria mesmo que você abrisse a sua Bíblia comigo, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 3. Aleluia. Carta aos Hebreus, capítulo de número 3, o versículo de número 13. Eu vou esperar que todos cheguem lá. Esse é o nosso versículo base para começarmos essa palavra hoje. Aleluia. Hebreus capítulo 3, versículo de número 13. Há uma advertência do Senhor para a sua igreja. Amém? E eu anunciei na semana passada que tinha essa mensagem no meu coração. E eu fui orar ao Senhor e Ele confirmou sobre pregar, falar sobre as advertências do Senhor. Amém? E o título dessa mensagem de hoje é Advertência é bênção. Fala comigo, advertência é bênção. Amém? Eu sei, amados, que talvez a maioria olha para essa palavra advertência e talvez não louva tanto, não engrandece tanto o nome do Senhor. Mas quantos aqui creem que são amados do Senhor? Amém? E Deus, amados, um Deus que nos ama, um Deus que enviou o seu Filho para nos salvar, para nos resgatar da maldição da lei, esse Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna, esse mesmo Deus continua a nos amar do mesmo jeito, amém? E por Ele nos amar, Ele nos adverte, diga, Deus me ama, e por isso Ele me corrige. Amém? Porque a palavra do Senhor diz que Ele corrige a todos quanto Ele ama. Amém? Então, amados, nessa noite, se você receber uma advertência do Senhor, você precisa primeiramente lembrar, Ele me ama. Amém? Porque por Ele nos amar, Ele não quer que nós venhamos a sofrer alguma coisa, que nós venhamos, a perder algo que Ele tem para as nossas vidas. E aqui a carta aos Hebreus, no capítulo 3, no versículo número 13, todos acharam? Eu vou ler na NVT e diz assim: advirtam uns aos outros, quando? Todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Curva a tua cabeça, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pelas tuas advertências. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque eu sei que o Senhor nessa noite quer nos advertir, o Senhor quer nos corrigir, o Senhor quer realmente que nós venhamos a dar a devida atenção à tua palavra, a todas as sinalizações que o Senhor tem para nós. Mas, amados, eu creio nessa noite que isso é um sinal do amor do Senhor por nós, e que nós possamos nessa noite louvar e engrandecer o nome do Senhor, por esse amor tão grande que nos salvou, mas que continua a ter cuidado conosco, nos alertando, nos orientando, nos exortando e nos chamando para o plano perfeito de Deus. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Veja que a palavra do Senhor, ela está nos advertindo a fazer o quê? A advertência aqui, amados, é que nós possamos advertir uns aos outros. Essa responsabilidade, ela não é só do pastor da igreja. Essa responsabilidade não é de alguns. Diga, essa responsabilidade é minha.
Amém? É uma responsabilidade, amados, de nós como filhos de Deus. A Bíblia diz aqui de advertir uns aos outros. Quando? Todos os dias. É todos os dias, amados, é uma tarefa diária que o Senhor traz para nós como igreja. E ele diz enquanto, ou seja, tem um tempo necessário, tem um tempo que essa advertência vai funcionar. Amém? As advertências, amados, elas são um aviso antes do perigo, antes das coisas acontecerem. Você está comigo? Eu acredito aqui que a maioria aqui deve conhecer muito bem sinalizações de trânsito. E nenhuma advertência de trânsito ela vai estar depois do perigo, ela vai sempre estar antes. Fala comigo, antes. E por isso que a palavra diz: advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje. E se eu pudesse, colocar aqui a minha compreensão, eu diria: enquanto ainda é tempo. Fala comigo, enquanto ainda é tempo. Sabe, amados, que tem algumas advertências que ela não vai adiantar depois de acontecido, como nós conhecemos muito bem um ditado que diz que não adianta chorar pelo leite derramado. É um ditado popular, mas essa é uma verdade. Tem gente que depois vai ficar lamentando pelas coisas que aconteceram. Ai, meu Deus, por que isso aconteceu? Mas Deus, amado, Ele vai nos alertar, Ele vai nos advertir antes. Diga antes. Aleluia. Você celebra com isso, irmãos? Eu me alegro, amados, porque eu não quero sofrer o dano. Eu vi outros dias que aconteceu um acidente aqui no rio Itapicuru, por conta que colocaram um redutor de velocidade e não colocaram a placa a tempo. E alguém vinha desavisado e ao passar por aquela lombada ele capotou o caminhão. Porque a advertência, amados, ela tem que estar bem antes, para que dê tempo de nós frearmos, para que dê tempo de você fazer alguma coisa, para que dê tempo da gente tomar a devida atenção e não sofrermos o dano. Amém? E infelizmente, amados, tem pessoas que não prestam atenção às advertências e depois ainda quer cobrar a Deus. Meu Deus, por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo na minha vida? Diga, não será assim comigo. Aleluia, eu creio, amados, que não será assim comigo e não será assim com você, porque Deus é um Deus que nos adverte antes das coisas acontecer, mas Ele também hoje está trazendo para mim e para você uma responsabilidade, e eu já sei que hoje não vai ter muito glória a Deus, porque quando a palavra começa a trazer isso, mas se eu fosse você, eu daria glória a Deus por isso, amados, porque Deus está contando comigo e com você. Amém? Para advertir, amados, alguém que está, às vezes, à beira do perigo, à beira do precipício, que você possa ser um instrumento de Deus para tirar alguém desse perigo. Diga, eu posso. Aleluia. Nós podemos, amados, de repente ser aquele que vai lá e tira alguém de um momento, de uma situação de risco de vida mesmo. Aleluia. E nós podemos ver, amados, na palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, advertências de salvação. Advertências de salvação. Ele diz: enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo quê? Pelo pecado, e fiquem endurecidos. Sabia, amados, que é possível do nosso coração se endurecer? De sermos enganados pelo pecado e o nosso coração se endurecer? Sabe, amados, a gente precisa mesmo atentar para isso, porque a palavra do Senhor vai nos alertar sobre isso. E falando sobre a advertência, enquanto é tempo, ele fala de uma advertência para que não sejam enganados pelo pecado. E em Romanos capítulo de número 6, versículo de número 23, a palavra do Senhor vai nos dizer: pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Sabe, amados, o Senhor, Ele nos adverte. Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo número 5, ele fala que, inclusive nós aprendemos muitos esses dias aqui sobre viver uma vida abundante, sobre uma vida abundante.
E ele fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? E aí no capítulo número 6, o apóstolo Paulo diz: pois que fazemos? Então, pecamos para que a graça superabunde? Ele diz: não, de maneira nenhuma, não devemos estar pecando. Uma vez que nós morremos para o mundo, uma vez que nós viemos para Cristo, nós não devemos mais andar na prática do pecado. Mas quantos sabem que a carta aos Romanos é uma carta escrita para os crentes? Amém? Sabe, amados, é Deus trazendo uma advertência para os cristãos, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Salvo para que eu e você não andem mais no pecado. Porque o pecado tem um salário. Diga: o pecado tem um salário. Diga: eu não quero receber esse salário. Sabe, amados, é isso que Deus quer. Ele não quer que eu e você, ou que nenhum filho dele, venha receber um salário que ele não quer que recebamos. Mas isso é inevitável. Quantos creem que a palavra do Senhor é uma verdade? Romanos 6, 23 é uma verdade. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E muitas vezes, amadas, pessoas, elas se deparam diante de situações, e como eu falei, surgem perguntas que já têm uma resposta. Por que que isso está acontecendo? Por que que isso está acontecendo? Nós vamos esses dias agora, inclusive, aprender muito sobre cura. Sobre cura divina, amados. E o contrário disso é o quê? Doença. E quantos sabem que doença é um salário? É uma parcela de um salário. Que eu e você, eu acredito que você não quer, eu não quero. Eu não quero, amados. Eu não quero, então a gente precisa tomar cuidado com isso. Sabe, você vai olhar para a palavra do Senhor, e todas as vezes que Jesus ele orava por alguém, na maioria das vezes ele diz: perdoado foram os teus pecados. Ou seja, ele estava orando por uma enfermidade, ele nem falava: olha, você foi curado. Ele diz: olha, perdoado foram os teus pecados. Ou seja, uma vez que o pecado é perdoado, agora você não tem mais, que receber o salário da morte. Oh, glória a Deus, aleluia! Porque o salário do pecado é a morte. Abre comigo aí em Romanos capítulo 6. Quantos amam o Senhor aqui? Aleluia. Abre o teu coração, irmãos, porque é uma palavra de salvação. Amém? Versículo 1. Romanos 6:1. Diz: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma novidade de vida. Oh, glória a Deus! Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Quantos creem nisso? Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser escravo. Aleluia! Olha, amados, que instruções poderosas aqui. Ele diz: sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo. Para quê? Para que o pecado não tivesse mais poder. Diga: o pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Aleluia! Aleluia! Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele
viveremos. Versículo 9: temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos, e não mais morrerá. A morte já não tem poder sobre ele. Quantos estão em Cristo? Aleluia, aleluia. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar, diga, para quebrar o poder do pecado. Mas agora ele vive, mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Aleluia. Da mesma forma, considere-se mortos para o poder do pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. O que é que Paulo está dizendo? Que você deve se considerar agora morto para o pecado e vivo para Cristo Jesus. Agora no verso 12, mais uma advertência. Ele diz: não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. De quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? É nossa, irmãos. Ele diz: não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo. Por isso que nós tivemos um ensino poderoso aqui, falando sobre reinar em vida. Esse reinar em vida, amados, não é apenas de você estar vivendo uma vida cheia do dinheiro, cheia disso e daquilo, mas uma vida reinando sobre o pecado. Porque uma vez que você foi liberto, a palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. E o pecado, ele não pode mais dominar sobre a minha e a tua vida. Aleluia, aleluia. Em obediência à palavra de Deus. Ele diz no 13: não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Aleluia. Por isso, amados, que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, ele diz: eu rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei-vos os vossos corpos como sacrifício vivo. Diga: sacrifício vivo. Aleluia. Antes estávamos mortos, escravos, obrigado a fazer, mesmo que você não quisesse. Mas agora, amados, uma vez que nós estamos livres, é por isso, amados, que eu vejo ainda quantas pessoas ainda estão presas. Por quê? Porque tem gente que não está fazendo o que a palavra diz, de entregar todo o seu corpo. Eles, portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Aleluia. Não deixe que o teu corpo te domine, amados. Não deixe que o seu corpo domine você, pois antes era dominado pelo poder do pecado, mas você foi liberto desse poder. Aí o 14: o pecado não é mais seu senhor. Eu vou dizer de novo, eu quero ver um glória a Deus bem alto. O pecado não é mais o seu senhor. Pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Outra vez Paulo fala: vocês não sabem que se tornaram escravos daquilo, vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer. Olha isso aqui. Nós nos tornamos escravos àquilo que nós decidimos, ou escolhemos obedecer. Uma vez, amados, que a gente cede para a natureza humana, para a vontade humana, nós nos tornamos escravos dessa vontade. É forte, mas é uma verdade. Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem
escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Aleluia. Diga: a escolha é minha. A escolha é nossa, amados. Paulo está dizendo: olha, você pode escolher obedecer ao pecado, mas saiba que se você escolher obedecer ao pecado, você vai ser escravo dele, ele vai ser o seu senhor. Mas se você obedecer a Deus, escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça, ele será o nosso Senhor. No verso 17 ele diz: graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora, diga agora, obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês, eu espero que eu esteja falando com pessoas realmente que olham para esse versículo aqui e ele esteja se cumprindo na sua vida. E qual o resultado? Ele diz: hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Tem alguém aqui que se envergonha da sua vida passada? Sabe, amados, essa deve ser a nossa convicção e a nossa consciência, de se envergonhar da velha vida que a gente vivia. Eu acredito que alguém pode estar pensando assim: pastor, mas eu sempre vivi uma vidazinha assim, né? Eu nasci na igreja, no lar cristão. Mas, amados, havia uma vida de desobediência, e aqui nós vamos chegar a isso aqui neste instante. Porque o pecado aqui, o pecado principal que Paulo está abordando aqui é a obediência ou a desobediência. Amém? No 22, ele diz: agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. Mas, diga, tem um mas. Oh, glória a Deus. Não sei se você gosta desse mas. Eu amo esse mas aqui. Ele diz: o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Nessa noite, amados, eu pergunto a você: você quer ficar com o salário ou quer ficar com o presente? Aleluia. Há um salário e há um presente. O salário é para a morte, mas o presente, a dádiva, o dom de Deus é para a vida eterna. Aleluia. E é isso, amados, que Deus quer que nós venhamos, sabe, a nos atentar, para que a gente possa viver essa vida poderosa em Deus. Pula aí para o capítulo número 8 de Romanos, por favor. Romanos capítulo 8. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Quantos foram libertos? Quantos foram libertos? Por isso, amados, viva uma vida de obediência. Viva uma vida de obediência. Hoje estão celebrando aí, né, o dia do pastor. Eu, como pastor dessa igreja, amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que eu vou me alegrar muito, é se você viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Sabe, essa é a satisfação de qualquer homem de Deus que está incumbido de carregar, de instruir pessoas, de fortalecer pessoas, de alimentar pessoas, sabe, de ajudar elas a crescer, como é o chamado pastoral. Lá em Efésios capítulo 4 diz que aos homens foi dado esses dons, né, com uma finalidade. Qual é? O aperfeiçoamento dos santos.
E, amados, uma das coisas que nós estamos aqui é para que você possa viver essa vida livre. Nós falamos, nós corrigimos, nós exortamos, nós trazemos instruções, amados, é com um propósito, para que você não venha se tornar novamente presa, escravo daquele que um dia te escravizou. É para que você se mantenha livre, amados, livre todos os dias, acordando, dormindo, sabe, com a consciência de que você vive uma liberdade em Cristo Jesus. Nada te parando, nada te prendendo, porque escravidão é prisão. Escravidão é prisão, amados. Tem muita gente presa nesse momento, porque não deu atenção às advertências. A palavra do Senhor está advertindo, mas não deu a devida atenção à advertência e acabou ficando preso. Aí no 3 ele diz: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Oh, glória a Deus! Amados, que carta de amor maravilhosa é essa aqui. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Ao enviar Jesus em semelhança de homem para morrer por mim e por você, amados, a palavra está dizendo que com isso declarou o fim. Diga, o fim de quê? Do domínio do pecado sobre nós. Jesus declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. É por isso, amados, que nós falamos aqui com fé na palavra que há uma vida poderosa em Deus para nós vivermos. Você crê que isso aqui é a verdade, irmãos? Esse pequeno trecho, amados, que nós lemos lá em Romanos 6, aqui agora em Romanos 8, já é o suficiente para você sair daqui pipocando hoje, celebrando. Eu quero lembrar você dessas coisas, irmãos. Eu quero lembrar você nessa noite dessas coisas, que nós temos uma vida poderosa, nós fomos livres. Jesus nos declarou livre, o fim do domínio sobre nós. Ele diz: de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Olha isso aqui. Cuidado, amados. É um cuidado, amado, é uma advertência do Senhor hoje. Portanto, permitir que a natureza humana, diga a natureza humana, você sabe do que está falando aqui? Todos sabem do que está falando aqui, amados. As suas vontades carnais, natureza humana, esse corpo aqui, essa carne que ainda fala. Paulo está dizendo aqui, amados, e eu creio que isso aqui é uma verdade pura. Ele diz: portanto, permitir, veja que é nós que permitimos, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Aleluia. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. É forte. A natureza humana, ela nunca obedeceu às leis de Deus e nunca, diga nunca, obedecerá. Ela tem que ser levada, arrastada mesmo, dominada, diga dominada. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito,
se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Oh, aleluia! Glória a Deus! Então, amados, veja que a advertência poderosa o Senhor nos traz hoje, nos advertindo para que nós venhamos a advertir uns aos outros. Quando? Todos os dias, enquanto ainda dá tempo. Aleluia! Enquanto ainda dá tempo. Deixa eu te perguntar algo aqui, amados. Você se importa mesmo pela vida do seu irmão? Porque, amados, às vezes é comum a gente falar de algumas coisas das pessoas do mundo e de repente a gente pode estar vivendo a mesma coisa, irmãos. Nós não podemos viver uma salvação egoísta. Eu vou dizer de novo, nós não podemos viver uma salvação egoísta, que se salve eu e que se dane o resto. Não, irmãos. Nós devemos nos importar, nós devemos, sabe, ajudar. Tem alguns que, porque desobedeceram, não respeitaram as advertências, até viram as placas, estavam lá, mas nós estamos aqui para fazer valer essa palavra na vida deles ainda. Aleluia! Resgatando, amados, resgatando muitos, da maldição da lei ainda. E isso que a palavra do Senhor nos exorta hoje, nesse dia, para que não sejamos enganados pelo pecado. Eu quero que você abra comigo agora em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Aleluia. As instruções do Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Vamos ler a partir do versículo número 7. Eu vou ler o versículo 1. Ele diz: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Aí no verso 7, ele diz: vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? No 8 ele diz: certamente não foi Deus. Diga: não foi Deus. Não foi Deus, certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Olha o 9, ele diz: um pouco de fermento se espalha por toda a massa, ou um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como diz algum, por que continua a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos. Aleluia. Aleluia. Duras são essas palavras, né? Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem a liberdade, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Diga: ame ao seu próximo como a si mesmo. Você se ama? Você ama você, amados?
Então deve amar ao seu próximo. E quem é o seu próximo? É o próximo, amados. É o próximo. Aquele que talvez está perto de você, que você tem visto, você tem presenciado. Ele fracassar, ele falhar, mas é seu próximo. E a palavra do Senhor diz que é para amar Ele. E esse amar, como eu falei, um Deus que ama, Ele corrige. Ah, pastor, mas ele vai ficar com raiva de mim. Amados, é melhor que ele vá para o céu com raiva de você, de que ele vá satisfeito com você para o inferno. Amém? Lá no céu ele vai dizer: oh, muito obrigado, meu irmão. Vai, irmão, ele vai reconhecer. Uma hora ele vai chegar e vai reconhecer. Então não se preocupe com isso, amados. Se você está falando em amor, se você está advertindo em amor, se você está corrigindo em amor, fica tranquilo, o Senhor está contigo. Amém? Você está aprovado pelo Senhor por corrigir alguém em amor. Não importa, amados, você vai chegar e vai dizer: ei, para com isso, rapaz. Deixa desse negócio, para com essa brincadeira. Se ele ouvir e obedecer, você salvou ele. Amém? Você alcançou uma pessoa. Ele diz: mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Olha o que Paulo vai dizendo. Aí ele vai dizer agora de uma vida no Espírito, porque ele falou lá em Romanos, ele diz: portanto agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Na versão ACF diz: para aqueles que não andam segundo a carne, ou seja, a natureza humana, mas aqueles que andam segundo o Espírito. Não há mais nenhuma condenação, amados, para aqueles que andam segundo o Espírito. Tem uma vida para andar, tem um meio de nós andarmos hoje. Paulo diz: se estás no Espírito, andais também no Espírito. E aqui agora, a partir do verso 16, ele vai nos instruir a isso. Ele diz: por isso digo, deixem que o Espírito que guia a sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Ah, pastor, assim, né? A carne é fraca, né? A carne é fraca mesmo. E você é mais forte do que ela. No Espírito, amado, nós somos mais fortes do que ela. E nós podemos vencer. Ah, pastor, assim, né? A minha carne é fraca. E na minha carne a vontade era de pegar e, sabe, enforcar aquele miserável. Mas o seu Espírito é mais forte do que a sua carne. E você não vai enforcar o miserável, não. Você vai tirar ele da forca. Aleluia. Porque tem alguns mesmo, amados, que às vezes nos fazem isso. Você sabia que eu tenho mais motivo para isso do que você? Eu falo com convicção, amados. Eu tenho mais motivo para fazer isso do que você. Porque eu sei, amados, de pessoas que você vai lá, você acolhe, você instrui, você, sabe, traz coisas, ensinamentos para ela, sabe, sacode a poeira, tira os carrapichos, bota no lugar que Deus quer que coloque ela, mas depois o resultado é desobediência. Mas graças a Deus que eu não tenho deixado a minha carne falar mais alto. Aleluia. Porque tem gente que parece que nada acontece com a vida do pastor, né? Todo mundo pensa que nada dessas afrontas, sabe, de desonra, de desconsideração, de tudo isso, pensa que não acontece com a vida do pastor. Parece que é só com você. Porque tem gente que por qualquer motivo não vai mais falar com o irmão, não vai mais na casa do irmão, não quer mais falar com ninguém. Ei, amados, essa não é a vida que Deus te chamou, não. Amém? Glória a Deus. Sabe, amados, é uma instrução do Senhor para mim e para você nessa noite. É para você viver uma vida de amor. Tem gente que, pastor, eu não tenho sangue de barata. Você não tem sangue de barata mesmo não, você tem o sangue de Cristo. Você tem sangue de Cristo, amados. É o sangue de Jesus que corre na nossa veia. Mesmo diante de uma situação, você vai lá. Claro, corrigir é necessário. Trazer instruções também é necessária. Amém? Ele diz: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção
contrária. Digo, o Espírito nos impele na direção contrária. Qual a direção contrária? Da carne. O Espírito Santo nos impele, ou seja, ele nos empurra, ele nos leva, ele nos conduz, ele nos ajuda, ele nos dá força, irmãos, para que nós possa prosseguir contra as vontades da carne. Aleluia. Aí ele diz, olha, essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados. Olha aqui, eu quero que você atente, amados, é a palavra do Senhor, amém? A gente gosta muito de pregar aqui sobre fé. A gente gosta muito de trazer uma mensagem que os irmãos começam, ficar mais afogueados. Mas aqui uma mensagem também para deixar você afogueada hoje, no Espírito. Porque, amados, se você não tomar cuidado com isso aqui, não tem fogo do Espírito certo. Ele diz, olha, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são exatamente claros. Olha a lista: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva. Eu falei só de um aqui nesse ano, foi? Está tendo acesso de raiva? Está se enraivecendo? Está ficando irado? É um sinal, irmãos. É um sinal, é uma percepção. Rapaz, por que eu estou mirando tanto? Porque está andando na carne, não está andando no Espírito. Porque é ligeiro demais, pelo Espírito, você dá um olho para a sua carne e dizer, aquiete-se. Acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões. Eu não concordo com esse negócio aí não. Pois é resultado disso, de andar na carne. Inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu digo, para quem está escrito isso aqui? Para a igreja, amados. Eu lembro que um dia isso caiu assim, por revelação, porque eu achava, amados, que Paulo estava escrevendo aqui ao mundo, falando de idolatria, feitiçaria. Pastor, eu nunca fiz feitiço. Pois é, talvez você está muito enganado e você não tem prestado a atenção. Você viu o tanto da advertência, a placa de advertência que tem aí hoje? Muitas, amados. Você pode numerar tudo isso aí, porque às vezes a gente não presta atenção e acha que isso aí é só as pessoas do mundo lá. Meu Deus, eu passei ali numa encruzilhada, tinha uma feitiçaria lá, E talvez você nem se dá conta que muitas vezes estamos fazendo feitiçaria gospel também. Muitas vezes, amados, você está botando o seu joelho no chão, abrindo a sua boca para orar uma oração de feitiçaria. Você sabe o que é uma feitiçaria? É alguém que vai num lugar onde alguém faz uma mandinga, uma reza lá, um bocado de coisa para que aconteça alguma coisa com a vida de alguém. E às vezes aquele irmão que está precisando de uma salvação, de uma oração de salvação, porque a palavra do Senhor diz: se você ver o seu irmão pecar, e se não for para a morte, ore por ele. Mas é para orar para quê? Para salvar. E muito talvez está fazendo uma oração de feitiçaria. Pesa a mão sobre ele, Deus. Quebra a perna dele. Que é para ele aprender, para ele ver. Diga: o salário do pecado é a morte. Morte pode até vir para a vida daquele miserável, mas não é Deus que fez, não. E quando isso acontecer, saiba que foi a oração de feitiçaria que funcionou. Amados, aqui está falando para a igreja.
Ou se não, amados, muitas vezes você mover situações só para que alguém se dê mal. É uma feitiçaria, é um feito. É um feito. Ele faz falando de algumas coisas aqui, lá atrás. Ambições egoístas. Você sabia que uma ambição que não é egoísta, ela é benéfica? Você tem uma ambição para crescer, né, para se dar bem na vida. Agora, quando esta ambição, ela tem, sabe, lá um pouquinho, querendo que alguém se dê mal, para que você se dê bem, é uma ambição egoísta. Senhor, aquela vaga de emprego, eu e a irmã estamos concorrendo por ela. Pai, eu te peço, Pai, não deixa que ela passe nessa entrevista, não. Pai, eu quero essa vaga para mim. Pastor, e como é que a gente ora num lugar desse, num momento desse? Senhor, me ajuda a eu ser, né, um instrumento de Deus, se for da tua vontade, naquele lugar. Quem aqui já, em uma determinada situação, um dia alguém disse, ora aí para que o time tal ganhe. Eu disse, espera aí, não são dois que estão jogando? Eu não posso orar por um e para outro, não. Primeiro que não existe essa oração, né? Orar para que um time tal. Mas, amados, estou falando aqui de uma coisa, mas quantas vezes a gente ora para que alguém, para que você se dê bem diante de uma situação? Sim ou não? Ministerialmente falando, amados, quantas pessoas às vezes têm orado para que alguém se dê mal só para que ele venha para um determinado lugar? O Espírito Santo está falando, amados. Eu só segui o que o Senhor pediu para falar. Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo está levando para essa parte da feitiçaria. Eu não sei quantos cristãos aqui já olharam para a Bíblia, amados, e entenderam que isso aqui está escrito para crente. Todo mundo se assusta com uma farofa, uma garrafa de cachaça e um negócio lá na encruzilhada. Eu vou dizer uma coisa para você, amados, às vezes acontece no meio da igreja coisas mais terríveis do que aquilo dali. Porque a maioria daqueles lá às vezes estão fazendo por ignorância. E tem muito crente às vezes fazendo dentro da igreja, sabendo o que está fazendo. E aí, amados, Paulo diz, olha, repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. 22. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aleluia. E nessa noite eu quero ficar com o último aqui do fruto do Espírito: domínio próprio. Domínio próprio. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, amados, o Senhor, Ele nos traz essa advertência hoje sobre alguns cuidados que devemos tomar. E um deles é com a desobediência. Uma placa de advertência sobre obedecer ao Senhor. Sabe, amados, quando Deus criou céus e terra e criou o homem, né, Ele colocou algumas placas de advertência. Qual foi a primeira advertência? Qual foi a primeira advertência? Não comer de um determinado fruto. Qual era o perigo? Morte. Fala comigo, morte. Mas você percebe, amados, que Deus, Ele não queria que Adão sofresse o dano? Quantos creem dessa forma? Porque se Ele não se importasse com isso, Ele não teria colocado uma advertência. Diga, advertência é bênção. Ele disse, não coma, porque se comer, no dia que comer, certamente... Obrigado, Arthur. Não coma, porque se comer, no dia que comer, certamente morrerás. Então veja, amados, lá no início, na criação, no começo de tudo, Deus já colocou uma placa de advertência bem grande. Não coma, porque se comer, certamente morrerás. Mas aí, amados, o homem não obedeceu.
Eu não sei se você já parou para pensar, mas o pecado de Adão não foi um roubo, o pecado de Adão não foi matar alguém, o pecado de Adão não foi xingar alguém, o pecado de Adão não foi adulterar com alguém, o pecado de Adão não foi a fornicação, o pecado de Adão não foi a homossexualidade, o pecado de Adão não foi a mentira, o pecado de Adão não foi nenhuma dessas coisas. O pecado de Adão foi não atentar para a advertência que Deus tinha dado para ele. E Deus continua nos advertindo, porque assim como Ele criou Adão com a vida de Deus habitando nele, Ele não queria que o homem morresse. Mas hoje, uma vez que Ele deu o seu Filho para morrer, pagou um alto preço para nos ressuscitar da morte, nos tirou de debaixo da escravidão do pecado, mais uma vez Ele nos adverte para que eu e você tome cuidado, porque há um salário do pecado, e o salário do pecado é a morte, mas há um dom de Deus, uma dádiva para mim e para você, que é andar em novidade de vida, desfrutando da vida de Deus.